Agora, eu queria trazer uma questão econômica com vocês, porque Lula já apontou a possibilidade da Venezuela também fazer parte do BRICS, desse grupo econômico. Só que eu lembro que o produto interno bruto da Venezuela nos últimos 3 anos registrou queda de 24%. De que forma que esse país faria parte de um grupo que leva ao fomento da economia? E o que isso sinaliza também a respeito de Lula, nessa tentativa de incluir um ditador num grupo de outros países? Gustavo Segré. Narrativa e narrativa e narrativa e narrativa. São títulos que o presidente Lula solta para que apareça em algum portal. E qual é o efeito prático depois? Nenhum. Pesquisem a questão das moedas únicas, do apoio econômico para a Argentina, de um monte de coisas. Não dá em nada. É simplesmente dizendo, eu vou tentar. Maduro, fica tranquilo. Você veio aqui, todo mundo criticou, mas eu vou te colocar nos BRICS. E depois termina em quê? Nada. Nada. Você, Alan Gani? É uma piada, né? Só pode ser uma piada, porque a gente está falando do Brasil, que é o celeiro do mundo, que tem uma indústria diversificada, que está entre as 10 maiores economias do mundo. A gente está falando da Rússia, que é uma potência do ponto de vista energético, do ponto de vista de petróleo, de commodities. A gente está falando da China, que é a segunda maior economia do mundo e se tornará em breve a maior economia do mundo, com a maior classe média do planeta. A gente está falando da Índia, que é o país que vai se tornar a nova China, né? Com uma mão de obra extremamente barata, abundante e especializada nos setores de TI. E a gente está falando da África do Sul, que também é o país ali no continente africano de maior força, e de repente você bota a Venezuela. Quer dizer, não faz o menor sentido, né? É a mesma coisa aí, Pepe, de pegar lá aquele jogador ruim de um time de segunda divisão e botar para jogar, sei lá, no Barcelona. Não cabe, não fecha essa conta. O que a Venezuela vai agregar ali nos BRICS? Lula está viajando com essa história, Fábio Piperno? Eu acho que é eu diria uma tentativa bastante de êxito muito improvável, acho. Porém, quem resolve é a China. Eu não sei até agora o que a China pensa disso. Eu acho um absurdo. A Venezuela é um país absolutamente devastado, ela tem muito pouco a oferecer. Sim. Só que a Venezuela é um país que abriga quase que intermináveis campos de petróleo, reservas petrolíferas. E isso interessa à China. Não interessa, veja, do ponto de vista, enfim, objetivo hoje, a Venezuela não tem praticamente nada a oferecer. Mas a China precisa cada vez mais de petróleo. Aliás, a Venezuela estava, inclusive, escanteada, aí, até mesmo do mercado internacional de petróleo, até a pandemia, quando, inclusive, volta a fazer contatos de alto nível, até com os Estados Unidos. Exatamente. Gustavo Segré. Tem um único ponto em que a Venezuela poderia encaixar dentro dos BRICS, mais focado para a Rússia que para os outros, que é colocação de material militar. E ter aí uma Rússia perto dos Estados Unidos, perto da Cuba, e atrapalhando de alguma maneira a tranquilidade americana, pode vir a ser um ponto de interesse, mas economicamente nenhum. Eu acho que o Segré tocou num ponto fundamental. O próprio Estados Unidos não vai querer esse tipo de aproximação, claro, justamente pela aproximação na América Latina. Quer dizer, é uma presença russa. Hoje a gente vive essa Guerra Fria do século XXI, né? E aí a presença russa aqui na América Latina. Mas aí, então, voltando aos tempos aí de Guerra Fria... Então, mas os Estados Unidos vai tentar se opor, entendeu? Ou seja, como é que eu não vou permitir que a Rússia tenha, por exemplo, mísseis instalados aqui na minha vizinhança, se eu vou lá para a Ucrânia? Inclusive, essa vida de Nicolás Maduro também propiciou algumas imagens lamentáveis de agressões a jornalistas. A gente vai rodar para vocês flagrantes que foram gravados ali enquanto esses jornalistas tentavam ir até o local onde estava o presidente venezuelano. E tem homens do Gabinete de Segurança Institucional Brasileiro e também que faziam a segurança de Nicolás Maduro. E eles, além de tentar impedir que esses jornalistas passem, repórteres cinematográficos,
Segundo informações de testemunhas que estavam no local, um dos homens que faziam a segurança deu um soco em uma das jornalistas de uma emissora de TV que acompanhava ali. Ela foi a Délis Ortiz, exatamente, né? Jornalista que acompanha, inclusive, questões internacionais há muito tempo. Ela foi encaminhada depois para uma sala, recebeu atendimento, passa bem, mas isso gerou uma repercussão muito negativa. E as informações, por enquanto, dão conta de que essa afronta na segurança teria sido provocada pelo grupo do governo federal brasileiro. Há uma sindicância que foi aberta exatamente agora para identificar todas as pessoas e apontar quem seriam os responsáveis e por que eles agiram dessa forma, o que, segundo o próprio governo federal, não deveria ter sido a tratativa dada aos jornalistas que acompanhavam aquele encontro. O que a gente pode interpretar de uma imagem como essa, hein, Alan Gani? Bom, primeiro, lamentável o que aconteceu, minha solidariedade aí à jornalista que foi agredida. Agora, é para se repensar porque boa parte da imprensa que fez o L da Frente Democrática apoiou o governo do presidente Lula e está agora escandalizado com essa aproximação do presidente Lula com o Maduro, sendo que isso sempre ocorreu, isso não é novidade. O presidente Lula apoia Fidel Castro, ditador sanguinário, apoiou Fidel Castro desde a década de 90, apoiou Hugo Chávez, apoiou Maduro, apoiou ditadura socialista, sim, aqui na América Latina. Então, por que este espanto? Mas isso justifica? Não, claro que não, não estou dizendo isso, não, de maneira alguma. O que eu estou querendo dizer é que, para a imprensa, repensar este papel de quem ela apoiou. Porque é isso, é essa truculência, combatendo aí a liberdade de expressão. Esse pessoal não gosta de liberdade de expressão, esse pessoal não gosta de críticas. E quando a gente aqui falava durante as eleições de que o presidente Lula tinha ligações, apoiava a ditadura da Venezuela, apoiava Nicolás Maduro, fomos censurados. E boa parte de jornalistas da bolha progressista ficou quieta, endossando essa censura. Está aí o resultado. Não se justifica, mas cabe uma reflexão dessa imprensa. Fábio Piperno. Olha, primeiro a gente tem que se estabelecer e investigar sobre quem foram de fato os culpados. Sim. Né? Se foi gente, por exemplo, do GSI, como, enfim, as avaliações das notícias dão conta hoje, dessas análises preliminares, eu só diria uma coisa, que ontem, então, eles foram leões, mas foram gatinhos lá com os golpistas, fascistas, os estupradores da ordem constitucional do 8 de janeiro, porque o GSI estava lá também. Ou seja, então, para bater em jornalista, aí vira valentão. Para tentar evitar tentativa de golpe, o assédio, né, da falange bolsonarista que tentou o golpe, aí omissão total. Agora, eu quero que isso tem que ser muito investigado, mas muito investigado, porque é uma vergonha. É uma vergonha porque, inclusive, eu me coloco nesse lugar, não faz muito tempo, nós reclamamos e protestamos contra agressões a jornalistas em outros episódios, sim, governos passados. Então, é inadmissível que esse tipo de coisa se repita agora e, caso tenha se repetido, por iniciativa de alguém do governo, que de forma alguma fique impune. Eu até peço que vocês coloquem as imagens novamente, né, para a gente continuar o nosso debate aqui, o nosso comentário. Eu quero ouvir você, Gustavo Segré, sobre essa atuação, né, exagerada, tentando evitar que os jornalistas chegassem até onde estava o presidente venezuelano. Esse é o ponto para mim. Porque a agressão seria o efeito. Qual é a causa? E a causa claramente era tentar fazer o seu trabalho, que é perguntar. E por que não era permitido chegar perto do Maduro? Porque com certeza o Maduro tinha avisado ao presidente Lula ou à comitiva: não quero ser perguntado de coisas que não vou conseguir responder. Como que vai responder? O que acontece com os presos políticos? Cri, 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 cri. O grilo. E o que acontece com as pessoas, 716, que morreram protestando? Cri, 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 cri. O que você pensa sobre o que disse o Tribunal Penal Internacional? Não tem resposta. Então, não tendo resposta, qual era a única opção? Causa.
não permitam que o jornalismo chegue perto do Maduro. Por que não teve problemas para responder o Lacalle quando foi perguntado de longe o presidente do Uruguai? E ele parou e respondeu. E a mesma coisa todos os outros presidentes, menos o Maduro, porque ele não tem resposta. E era uma conivência. Fica tranquilo, o governo do Lula te protege. E o GCI, de novo, uma questão só de curiosidade. Quantas pessoas da nossa audiência ouviram falar do GCI antes do dia 8 de janeiro? Muito poucas. E agora aparece 8 de janeiro, pela sua conivência, inoperância, o que for, e agora, essa vez. E não tem como jogar a culpa que era do Heleno, não. Esse cara que agrediu não tem nada a ver com o GCI do governo anterior. Inclusive, 5h30 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente espera vocês. Nas outras plataformas, seguimos. Conclua, Gani. Não, e a pergunta da jornalista foi até uma pergunta tranquila. Pelo que saiu na imprensa, ela havia perguntado em relação às dívidas da Venezuela que ainda não foram pagas. Quer dizer, uma pergunta técnica na área econômica. Ela não questionou perseguição política na Venezuela, não perseguiu nada. Foi uma coisa absolutamente tranquila. Olha o nível de truculência deste pessoal. Ainda falando sobre Venezuela e sobre questões econômicas, depois de vender as principais operações na América do Sul, a Petrobras quer voltar a investir nos países vizinhos, entre eles a Venezuela. O que disse ali o presidente da estatal? Que ele vai buscar agora entender os acordos que eram feitos e de que forma ele possa avançar para que haja a exploração de petróleo não só na Venezuela, como também na Bolívia e na Guiana, e entende que é possível avançar nesse assunto. Petrobras aumentando uma possível parceria com um país como a Venezuela depois desse encontro. O que isso reflete para vocês? Gustavo Segré. Problemas futuros. E não é curioso, o TCU tirou da gaveta agora questões vinculadas com a participação do PT com fraudes na Venezuela através da Petrobras. E não é casual, porque isso estava engavetado. Aí, de repente, aparece a oportunidade de dizer, a Petrobras vai voltar na Venezuela. Vai voltar para quê? Gente, temos que lembrar, quando a Petrobras investiu na Bolívia, a Bolívia decomissou e o presidente Lula, na época, falou, não, tudo bem, pô, está certo, tem razão. É patrimônio estatal, é patrimônio de todos os brasileiros. Foi deixado do lado. Na Venezuela teve fraude por um monte de temas. Inclusive tem até o Gabriel, presidente da Petrobras na época, que está de novo investigado através do TCU. Então, para que comprar mais uma briga? É questão ideológica que vai dar muita dor de cabeça ao governo. Você vê dor de cabeça também na busca por essas parcerias, Fábio Piper? Depende de como isso for feito. Por exemplo, na Guiana, a Petrobras já, inclusive, tem pequenas operações e pretende ampliar isso. E a Petrobras tem, enfim, operações em vários países do mundo, né? A Petrobras explora petróleo na África, explora petróleo, já chegou a ter uma refinaria lá no Japão, em Okinawa. Enfim, a Petrobras, ela sempre teve operações fora do país. E certamente ela vai buscar cada vez mais ampliar sua participação aqui na vizinhança. Por quê? Porque novas fronteiras de petróleo foram descobertas por aqui. Agora, cada acordo é um acordo diferente do outro. É questão de se saber se vai ser um acordo lícito, o que vai prever cada um desses acordos. Ontem, inclusive, Jean Paul Prats já conversou com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, para falar sobre a possibilidade de revisitar o país. O que ele diz, além de revisitar esses países? É debater termos contratuais, novas potencialidades de exploração de gás e a preparação das empresas para uma transição energética, Alan Gani. Vamos lá. Se a Petrobras, como o Piperno falou, ela vai para um outro país e, de fato, ela tem operações em vários países para explorar petróleo, gás, entra como acionista em vários países. Exatamente. Também, né? E aí, colher os dividendos disso, os lucros, isso é ótimo. Agora, qual é o perigo, pegando o que o Segré falou? É que isso se torne algo a serviço de uma ideologia, como foi no passado com a parceria com a Venezuela a Resnet, que é a Abreu e Lima. O né? que aconteceu ali? Né? Em 2005 foi firmado o acordo, a Venezuela, através da empresa de petróleo, a PDVSA, entraria com 40% e a Petrobras 60%. A empresa de petróleo da Venezuela não pagou nada, a Petrobras arcou com todo o custo do investimento sozinha.
Ou seja, recebeu o calote, a obra foi atrasada, superfaturada em 5 vezes pagas com o nosso dinheiro e a capacidade de refino foi bem menor do que a estipulada. Se for para fazer negócio assim, não dá, né? 5h34 da tarde, o pessoal da rádio está de volta e nós estamos debatendo a possibilidade da Petrobras investir em outros países como Venezuela, como Guiana e Bolívia. Gustavo Segressia levantou a mão. Levante a mão. Aquelas pessoas que estão nos assistindo, ouvindo, coloquem no Google, Pasadena. Foi uma operação terrivelmente fraudulenta, um desastre, que a Petrobras comprou uma refineria nos Estados Unidos, precisamente na Pasadena, e terminou um fiasco desastroso na época da Dilma Rousseff. E mais uma questão, imaginemos por um momento que a Petrobras investe na Venezuela e dá certo, e tem retorno, e fica com lucro. Você sabe que não pode tirar os dólares da Venezuela para aqui? Não pode. Então, para que vai investir num lugar que não pode pegar dividendo? Você acha que a chance de calote é gigantesca? É que não tem, mesmo não hoje. Que queira pagar. Vamos lá, Argentina, vai a Petrobras e diz, cara, tem um monte de gás lá embaixo, vamos investir. Ok, investe, pega gás, pega retorno e diz, agora quero levar esse dinheiro que eu investi para o Brasil de novo. Não pode, nem na Argentina, nem na Venezuela. Para que vai investir em países como esses? Gani. Pegando um gancho aí no que o Segré falou. Quando a Petrobras abriu subsidiárias na Bolívia, o que aconteceu? Foram nacionalizadas. Os milicos tomaram conta na Bolívia, expropriado. E sabe o que o governo brasileiro, na época do presidente Lula, fez? Tudo bem, nada. Exatamente. E perdemos subsidiárias da Petrobras na Bolívia por conta da amizade do Lula com Evo Morales. Vamos lá, Piperno. Se a Petrobras entrar numa concorrência, vamos lá, de um bloco de petróleo na Venezuela, Guiana, e ganhar, ela tem como tirar o petróleo e ela explorar. Isso é possível fazer, como, aliás, empresas estrangeiras fazem aqui, como a Petrobras vai fazer na Guiana. O que a Petrobras quer é ampliar a participação dela na Guiana e, se no caso da Venezuela tiver alguma província de petróleo que seja exatamente vantajosa, ela vai lá e vai tentar participar disso. Como, aliás, companhias americanas.